Olá, boa tarde, galerinha. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Bem, na aula de hoje, para a turma do 7º ano, disciplina de Ciências, a gente vai começar a estudar capítulo 7, a Teia da Vida. Olha que legal, a Teia da Vida, o que seria isso? Bem, vamos começar a fazer alguns questionamentos. Vamos parar e tentar observar e tentar entender como que a gente consegue adquirir energia para realizar as nossas diversas atividades, as nossas diversas funções no dia a dia. De onde vem essa energia? Como que a gente consegue absorver essa energia para a realização dessas atividades, ok? E aí, eu começo a questionar vocês, então, o seguinte... À medida que a gente necessita de energia, a gente absorve essa energia, a gente adquire essa energia através dos alimentos. E, diante disso, eu posso questionar o que vocês mais consomem, o que vocês comem, qual a alimentação de vocês, qual é a dieta de vocês. E, diante do que vocês se responderem, eu posso levar vocês a pensar o seguinte, eu posso pedir para vocês questionarem o seguinte, que todos os seres vivos, todos os organismos, eles necessitam de energia para realizar suas funções. E que a grande diversidade de organismos, a grande quantidade de espécies diferentes, leva a esses indivíduos a adquirirem essa energia de formas diferentes. O que eu quero dizer? Nós, seres humanos, se alimentamos de diversos tipos de alimentos, não é verdade? Mas a gente conhece outras espécies que não têm uma dieta tão variada quanto a nossa, vamos supor. A gente tem micro-organismos que se alimentam só do plâncton, a gente tem herbívoros que se alimentam de folhas, outros herbívoros que se alimentam de frutos, entre outros diversos grupos ou espécies animais que se alimentam de formas diferentes, mas que todos necessitam de energia para realizar suas diversas funções, ok? E aí eu posso questionar vocês, de onde vem essa energia? O que é esse fluxo de energia nos ecossistemas? Como que inicia esse fluxo de energia? E eu posso questionar vocês o seguinte, trazendo algumas informações. Cortem para a imagem nesse momento. E eu trago o seguinte, o Sol é a principal fonte de energia na Terra. Então, para o início de tudo, para que essa energia ela venha fazer um ciclo, ela venha passar de organismos para organismos, é necessário essa energia partir do Sol. Por que partir do Sol? Porque os seres fotossintetizantes necessitam de energia solar para realizar a fotossíntese, para produzir o seu próprio alimento e para também produzir alimento para os demais organismos, ok? O fluxo energético ele tem início com os seres fotossintetizantes. Olha só, o Sol ele representa 100% da energia. As plantas, ou seja, os vegetais também que realizam a fotossíntese e algas, que também existem algas fotossintetizantes, elas iniciam esse fluxo energético à medida que elas têm a capacidade de realizar a fotossíntese e liberar tanto alimentos como gás oxigênio. Através dessa imagem, vocês conseguem perceber também que nem toda energia que chega à Terra está disponível para os seres vivos. Parte dessa energia que não é absorvida pelas plantas, ela é dissipada para o ambiente ou para a atmosfera. Ela é refletida pela superfície, ela é refletida pelas nuvens, ou parte também é perdida ou dissipada pela transpiração vegetal. Então, nem toda ela está disponível para os demais seres vivos. E de toda essa energia que chega às partes verdes da planta, apenas uma média de 2% é utilizado na fotossíntese. O outro restante ele é transformado em energia térmica, que é dissipado também pela transpiração. E olha que legal, quando eu digo energia térmica, aí eu posso questionar vocês, o que foi estudado antes? Essa energia térmica ela pode ser usada para acontecer o que também? Geração de outros tipos de energia. Ela não é perdida, ela é utilizada de uma outra forma, ok? E essa energia que ela é contida nas plantas,
ela é utilizada pelos os seres vivos que se alimentam dessas plantas. Então, é a partir daí que a gente consegue, que a gente adquire energia para a realização das nossas atividades. Então, vamos pegar mais uma vez. Tudo parte do Sol. O Sol representa toda essa energia que a gente necessita, que é necessária para dar início ao fluxo energético. A energia que é liberada pelo Sol, parte dela é absorvida pelos vegetais, que têm a capacidade, ou pelas algas fotossintetizantes, que têm a capacidade de realizar a fotossíntese e passando essa energia para os demais seres vivos a partir da alimentação. Outra parte também ela é transformada, seja ela absorvida pelas superfícies, seja ela refletida pelas nuvens, seja ela absorvida pela atmosfera. Ok? Mas tá aí um fluxo de energia nos ecossistemas. E diante desse fluxo de energia nos ecossistemas, nessa absorção de energia, qual é o papel dos seres vivos nessa cadeia alimentar? Vejam que tudo começa nas plantas. Mas para chegar até a gente, qual é o papel desses seres vivos? Como é que acontece essa cadeia alimentar? Vamos lá. Olha só. Os seres vivos eles podem apresentar diferentes papéis nas relações alimentares. Olha só. Quando a gente questiona isso, eu posso dizer o seguinte. Eu posso voltar uma pergunta para vocês e vocês vão se responder. O que significa dizer quando eu falo que um ser vivo ele é autotrófico e outros seres vivos são heterotróficos? Vejam bem. Olha, os seres autotróficos são os seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento. E os heterotróficos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ok, e aí eu chamo vocês para a imagem que está sendo apresentada a vocês agora e eu pergunto, nessa imagem, quem são os seres vivos autotróficos e heterotróficos? E aí vocês vão se responder, ok? E aí, vocês vão responder para mim que o capim, ele é um ser vivo autotrófico. Ele consegue produzir seu próprio alimento, ok? Mas e os demais? E os outros? O que são? Os outros são heterotróficos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles necessitam de outras fontes de alimentação, tá? Então, quando eu digo que ela pode apresentar diferentes papéis na relação alimentar, eu digo o seguinte, que eles podem ser autotróficos, eles podem ser heterotróficos, eles podem ser consumidores ou eles podem ser produtores. E diante disso, eles conseguem controlar, formar uma cadeia alimentar e também controlar o fluxo de energia. Vejam bem, olha, a gente tem o capim, que é autotrófico, que é produtor. A gente tem o gafanhoto, que se alimenta de capim. Então, o capim serve de alimentação para o gafanhoto. Vejam que a setinha ela vai estar sempre indicando o alimento para o consumidor. O gafanhoto ele serve de alimento para o sapo para a serpente e a serpente para o carcará. Ok? Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar e um fluxo de energia que é passado de um ser vivo para outro. Beleza? Aqui também a gente pode destacar os produtores e os consumidores. Aqueles que são autotróficos e conseguem produzir seu próprio alimento, garante os nutrientes que vão sustentar também os outros seres vivos, ele é considerado produtor. Os demais, eles ocupam os níveis de consumidores, onde o que se alimenta do produto é considerado consumidor primário, aquele que se alimenta do primeiro animalzinho que se alimenta do produto é considerado consumidor secundário, e assim por diante. A gente vai ter o consumidor terciário, o consumidor quaternário, ok? Então, a gente tem aqui, 1 sendo o capim produtor, 2 gafanhoto consumidor primário, 3 consumidor secundário, 4 consumidor terciário e o 5 consumidor quaternário, ok? Então, a gente tem aqui uma representação de que à medida que ele é produtor, que ele é autotrófico,
ele também apresenta diferentes papéis nessas relações alimentares, a de produzir, a de passar, a de fornecer alimentação para os demais seres vivos. A gente também ainda tem as teias alimentares. Vejam bem, cadeia alimentar, teia alimentar. O que são isso? As teias alimentares são nada mais nada menos do que as relações entre cadeias. As cadeias de um ecossistema podem se relacionar entre si formando uma complexa rede de transferência de matéria e energia chamada de teia alimentar. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Que a interação entre várias cadeias em conjunto, a forma que elas se relacionam entre si, que formam uma grande complexa rede de transferência de matéria e de energia, é chamada de teia alimentar. Quando eu digo transferência de matéria e energia, eu quero dizer o seguinte: se vocês voltarem para essa imagem, um animal ele pode servir de alimentos para diferentes animais. Um animal pode se alimentar de diversos outros alimentos, ter mais de uma forma de alimentação. Então, a gente tem uma transferência de matéria e energia mais complexa. E aí eu chamo vocês o seguinte para acompanharem as setinhas. Olhem só, a gente tem o besouro, que se alimenta de quê? De plantas herbáceas, somente de plantas herbáceas. Ele serve de alimentação lá para o sapo, não é isso? O sapo, ele serve de alimentação para a onça, ele serve de alimentação para a jiboia. Então, a gente tem aí um animalzinho servindo de alimentação para mais de um outro organismo, de um outro indivíduo. A gente tem o peixe, que serve de alimentação para o jacaré, que serve de alimentação para a onça. A gente tem o quê? A preguiça, que serve de alimentação para a árpia. E serve de alimentação também para quê? E se alimenta de quê? De uma árvore frutífera, onde ela pode comer as folhas e os frutos. A árpia, ela pode servir de alimentação para a jiboia. Veja bem. A jiboia pode servir de alimentação para a árpia. Beleza, desculpa. Eu só confundi a setinha. Entre outros diversos organismos. Olha que interessante. Vamos para o macaco bujo. O macaco bujo ele consegue se alimentar de quê? Ele consegue se alimentar das frutas e das folhas. Então, ele tem mais de uma alimentação. Ele consegue se alimentar de uma árvore frutífera. Entre outras diversas funções. Ou outras diversas fontes. Beleza. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Eu quero chamar a atenção o seguinte: para alguns indivíduos, para alguns animaizinhos, vai ser mais fácil ele conseguir manter o fluxo de matéria e energia. Para outro vai ser mais difícil. E aqui eu chamo a atenção que a gente tem o quê? A onça, que ela não está servindo de alimentação para nenhum outro indivíduo. Então, ela é considerada o quê? Um predador de topo. Ele fica em cima, ele ocupa o último nível daquela teia ou daquela cadeia. Ele é um predador de topo, ok? Outra coisa que a gente precisa saber é que a energia ela se transforma. Vejam bem, a gente vê até agora que a gente vai se alimentando para adquirir energia. Porém, aquele produtor que tem determinada quantidade de energia, ele não vai conseguir transferir para aqueles consumidores toda a energia que está presente nele. Não significa dizer que um animal ele vai se alimentar de determinada quantidade, uma grande quantidade de quilocaloria de determinado alimento e ele vai conseguir todas aquelas calorias que está contida naquele alimento. Não. A cada nível que é ocupado, a cada nível que passa, ou que sobrepõe um outro nível, parte de energia é perdida. Só que ela não é perdida de forma que ela não venha a ser reaproveitada. E aí eu chamo vocês para mais uma vez esse títulozinho, a energia ela se transforma. Por quê? Porque essa energia ela não é perdida, ela é simplesmente dissipada, seja para o meio ambiente, e ela é aproveitada de uma outra forma. Então ela é transformada, ela não se perde, ela se transforma. E aqui na imagem a gente tem aqui os produtores, vamos por um exemplo que tem aí 40 mil quilocalorias.
por metros quadrados por ano. Tá. Os consumidores primários, eles conseguem adquirir somente quantos? 600 quilocalorias metro quadrado por ano. Da mesma forma que aquele gafanhotozinho que vai servir de alimento para o sapo, que é um consumidor secundário, ele também perde parte da energia. E esse animalzinho, esse consumidor secundário que se alimenta do consumidor primário, ele já não recebe toda a quantidade de energia que estava presente antes. Porque parte dela é dissipada, parte dessa energia, ela vai ser liberada para o ambiente, ela vai ser transformada. Ok? Deixe-me ver agora. Pronto. Quanto ao fluxo de matéria nos ecossistemas, que a gente vai começar a estudar os ciclos e as pirâmides ecológicas, mas que para a aula não ficar complexa e que ela não venha a trazer muitos conceitos, muitas informações em uma aula só, eu vou deixar esse tópico de fluxo de matéria nos ecossistemas e outras pirâmides ecológicas para a próxima aula, porque o ciclo do carbono ele vai ter que ser detalhado minuciosamente, detalhadamente, entendeu? Então a gente vai parar aqui, eu vou estar não vou estar passando atividade agora, eu vou deixar somente para a próxima aula e eu vou pedir para vocês que já iniciem, assistam o vídeo aula da plataforma, do conteúdo de vocês e que iniciem a atividade da plataforma. A atividade do livro eu só vou estar passando depois. E a gente continua na próxima aula. Eu espero que a gente possa se ver em breve. E meu sobrenome realmente é saudade de vocês. E até a próxima, professora Josefa Nunes. Beijos. Tchau.